a Revolução dos Cravos, né, um evento, como eu disse, histórico universal, e o Comício das Diretas, um ato de resistência magnífico. E também tinha divergências lá. Lá foi o auge do movimento democrático no Brasil, de resistência à ditadura, mas foi também o auge da crise entre as correntes comunistas e socialistas que estavam situadas na realidade política do país e disputavam a condição de vanguarda, né? Tínhamos o PCdoB, o PCB, o PRC, que eu participava e era dirigente, PCO, que faz tempo também que vem aparecendo no cenário. A partir da queda da União Soviética, essas divergências foram se amainando, foram porque o projeto bateu no teto, né? E não tinha mais o que oferecer para organizar transformações revolucionárias no país. Então, todos convergiram, a maioria convergiu, para um projeto democrático. A luta democrática, em última análise, é que unificou as esquerdas, que tinham presença política no cenário do país, e um campo vasto democrático, inclusive conservador, que conciliou com o regime militar. E, graças a essa conciliação, nós evitamos uma guerra civil, mas nós tivemos também uma compensação negativa, que a anistia foi uma anistia feita para eles, em geral, depois obtida e forçada por nós. A anistia foi feita para absolver e retirar da capacidade do Estado processar os torturadores dos porões da ditadura. Mas eu vou contar um episódio interessante, irônico, que aconteceu comigo nessas divergências. No Comício das Diretas, foi o Valmor Chagas que apresentou, não sei se vocês se lembram disso, uma figura magnífica, o Valmor, né? Aquela autoridade que ele tinha como grande artista. E ele foi chamando as pessoas que iam falar. E eu estava encarregado de falar pelo meu partido da época, o Partido Revolucionário Comunista, que conseguiu forçar a barra e falar em público. E o Valmor não tinha a mínima ideia o que era Partido Revolucionário Comunista, e muito menos quem era Tarso Genro, que estava lá se apresentando, né, na organização do Congresso. Nenhuma força foi descartada, eu fui falar pelo Partido Revolucionário Comunista. Aí o Valmor dizia, agora nós vamos chamar o nosso Tarso... Parou um pouquinho. De quem? Tarso Genro. Tarso Genro, que vai falar pelo Partido Revolucionário Comunista. Ele... Isso aqui está certo? Lá fui eu falar pelo Partido Revolucionário Comunista. Mas daí terminou o comício, eu encontro um amigo meu do PCdoB que faz uma piada fatal contra nós. Porque o PCdoB sempre foi muito afirmativo e, até certo ponto, sectário, que nós representamos o comunismo, como eram também os outros partidos. Mas nós é que representamos, o resto não representa. Daí esse meu amigo, que hoje é desembargador também, da Justiça do Trabalho, e botou a mão no ombro e disse, Partido Revolucionário Comunista, não. PRC. Partido Roberta Close. Faz que é, mas não é. Aí me desmoralizou completamente, mas eu segui o meu partido até o seu fechamento. Eu vou ler aqui para vocês um texto, que é o meu texto, o único, prometo, Sandrinha, que é sobre um marxista extraordinário, Walter Benjamin, o marxismo da melancolia. Esse não é da festiva, esse é da depressiva. É. Eu digo nesse texto assim, no final dele, a fusão explícita do fascismo autoritário e conservador na política e nos costumes, com a modernização capitalista liberal,
que impulsiona e modela novas forças produtivas e serviços, é uma experiência de opressão social que pode criar sua base de sustentação nos próprios excluídos, com o apoio feroz do oligopólio da mídia. Como estávamos... Podem construir aquela famosa sociedade dos 3/3. 1/3 do povo, como caso de polícia. 1/3 com baixos rendimentos e 1/3 como assalariados precários e intermitentes. E 1/3 totalmente integrado na sociedade de classes ou razoavelmente integrados na sociedade básica, na sociedade do consumo básico ou suntuário. Por que eu me lembrei desse texto? Porque o Benjamin, ele foi um resistente que levou o marxismo da melancolia às suas últimas consequências. Quando ele foi atravessar a fronteira Da França com a Espanha. da França com a Espanha, em Port-Bou, ele ficou um pouco antes da revista dos guardas e foi para um hotel. Quando ele chegou no hotel, o Kestler, que era um amigo dele, deu uma poderosa dose de morfina para ele. E disse para ele, não usa, porque ainda tem esperança. Mas, no outro dia, ele recebeu a notícia que foi negada a sua passagem e usou. Foi o ato de protesto radical do marxismo da melancolia. Não queria cair nas mãos dos nazistas para sofrer aquilo que todos sofreram e todos conhecemos.